aí. Essa aula é muito especial. A gente vai falar um pouco sobre como encontrar coisas em um sistema Linux, né? Talvez um arquivo de uma extensão específica, um arquivo criado por tal usuário ou do tal tipo, né? Não só no seu sistema, você precisa ter essa habilidade, mas também quando você invade um sistema e quer, por exemplo, filtrar um arquivo SQL. Ou então, dentro de um arquivo de texto, você quer filtrar uma palavra específica, uma senha, uma hash, alguma coisa assim, né? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Como fazer buscas no sistema? Porque no meu sistema gráfico eu posso buscar aqui, por exemplo, OBS. Opa, OBS. Eu tenho aqui a pastinha do OBS, tenho um documento, tenho um contrato do OBS aqui e tal. E o que é esse contrato aqui? É uma coisa do OBS, enfim. Então no Linux a gente vai utilizar aqui no terminal para encontrar arquivos, tá? O find e o locate, e para encontrar conteúdos em arquivos a gente utiliza aí o comando grep, que vai ajudar muito aí nesse processo. Eu vou começar pelo grep, tá? No caso, como encontrar conteúdos em um arquivo. Então, se eu der um ls aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui, peraí, eu estou nessa pasta. Eu vou entrar no desktop, acho que eu tenho um arquivo de texto lá, né? Então aqui eu tenho um arquivo chamado, então tem aqui o text.txt, é um arquivo de texto aí, né? E eu vou só editar esse arquivo, botar alguma palavra-chave dentro dele, tá? Vou dar um nano aqui e vou inserir, por exemplo, Bruno, vou inserir também Jedi e admin, tá? Então, só pra gente ter algumas palavras-chave, né? O que eu posso fazer? Então, vou digitar o comando grep e vou basicamente falar aqui agora, cara, o que eu quero filtrar. Eu quero filtrar Bruno, tá? Entre aspas simples aqui. Opa, tá errado, né? É Bruno. Aonde? Em qual arquivo, né? No arquivo text.txt. Se eu der um enter, olha só. Ele encontrou Bruno e trouxe pra gente na tela aqui, né, Bruno. Porém, se liga, tá escrito só Bruno, né? Deixa eu fazer uma coisinha, eu vou botar um conteúdo a mais nessa linha aqui, né? Porque a princípio, vamos ver uma coisa, quer ver? A princípio, ele traz pra gente a linha, né? Então, a linha onde tem aquele valor que ele encontrou. Se tivesse mais de um, ele traria mais de uma linha pra gente aqui, tá? Então, só pra você ter essa ideia, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso filtrar Bruno nesse arquivo. Eu também posso digitar em maiúsculo. Não vai funcionar, porque ele é case sensitive, né? Então, Bruno é diferente de Bruno minúsculo. Então, tem a flag "-i", né? O parâmetro "-i", para ele ignorar. Ele vai tentar filtrar tanto minúsculo como maiúsculo, tá? Então, "-i" ele ignora aí o case sensitive, né? Que a gente fala que é case sensitive, que é sensível ao tamanho da letra, no caso, né? Uppercase, lowercase, maiúscula, minúscula e tal. Então o "i" ele ignora. Outra coisa que eu posso fazer também, tá? Eu posso também contar quantas vezes Bruno se repete dentro de text.txt. Uma vez somente. Se fosse duas, ia aparecer, cara, 2 vezes se repete, 3. A letra A, por exemplo, 11 vezes a letra A se repete dentro desse arquivo, né? Porque tem um texto lá dentro e tal. Então, cara, o grep a gente usa muito aí para trabalhar. Só que eu, por exemplo, não uso muito ele, tá? Dessa forma aqui. Eu uso ele mais, por exemplo, eu vou dar um ifconfig, né? Um comando que tem uma saída, ou um nmap lá vamos botar aqui, quer ver? Ó, vou dar um nmap no tecnicasdeinvasão.com, né? Fazer um scanner aqui e você vai ver que louco, tá? Por exemplo, eu podia fazer, na verdade, diferente, né? Então, por exemplo, eu dei um nmap, eu tenho um comando aqui. E o que eu poderia fazer, tá? Digamos, seria, cara, eu vou dar um nmap e vou filtrar, né, o open. Eu vou filtrar, por exemplo, o que tem open. Então, esse comando pipe, o que ele faz, né? Lembra do direcionador? O direcionador, ele pega um resultado, digamos assim, e envia para outro local. O pipe, não. Ele pega o valor, né, o resultado daqui e continua para a execução desse comando, né? Então, o resultado disso aqui ele vai passar para o próximo comando, tá? Ele não vai, digamos, enviar diretamente, né? Ele não vai também... Lembra dos 2 e-comerciais que eu ensinei numa aula? Ele executa esse e depois esse. Porém, não envia o valor.
O pipe não, ele pega o valor e passa para o próximo comando, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nmap e vou filtrar o open. Vai me trazer só a palavra open. Vamos ver o que vai acontecer? Bora fazer um teste. E olha só, ficou muito mais limpo o meu resultado, né? Porque eu não trabalhei com arquivo especificamente, mas eu dei um grep, eu filtrei algo, eu busquei conteúdo, né? Não em um arquivo, numa saída, digamos assim, né? Então, ele filtrou para mim disso aqui tudo, né? Ele trouxe somente a linha que está escrito open. Então, as portas abertas do technicalization.com, ele me trouxe aqui. Isso é muito legal, né? Então, pô, o ifconfig para ver o IP da minha máquina. Eu quero filtrar só o iNet aqui. Eu posso dar um ifconfig, cara. Vou dar um grep aqui direto no iNet, por exemplo. Então, limpou para mim, tá ligado? E assim por diante. Então, esse é o poder do grep. Eu vou utilizar muito nas ferramentas tal para filtrar valores de um arquivo ou de uma saída que vai enviar para ele. Mas aqui nessa aula é foco no arquivo, né? Então, seria aí um pouco do... Você pode utilizar no grep expressão regular. Se você pesquisar aí, por exemplo, se você der um main grep e entrar aqui no manual dele, né? Cara, você pode trabalhar com expressão regular, com regex, você pode fazer filtragens bem avançadas, ignorar o case, né? Pode fazer busca, contar ó, quantas vezes aparece, botar uma cor quando acontecer alguma coisa e assim por diante. Tem várias opções aí que você pode utilizar. Então, você sempre pode utilizar o main para ler o manual, tá? Então, o grep você vai utilizar para fazer filtragens no Linux, tanto de arquivos como de saídas, né, de outros comandos. Beleza? E sabendo disso, a gente pode agora ver como encontrar arquivos no sistema. Então tem, né, o comando find e o comando locate. É simples de usar, tá? Então vou entrar, o find ele pode ser bem avançado, na verdade. Ele pode trabalhar com permissões de arquivos, tal, mas não é um foco aqui agora, até porque a gente nem viu sobre permissões ainda, tá? Então vamos focar em encontrar arquivos no sistema, tá? Então, comando find, você pode pôr, eu quero encontrar, por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. No meu diretório atual, digamos que eu tenha várias coisas, tá, pessoal? Tem vários arquivos, tal. Eu quero encontrar, no caso, um arquivo com nome de log. Então, não tem nenhum arquivo com nome de log, tá? Mas eu poderia botar log e qualquer coisa. Lembra do asterisco? Deixa eu botar aspas simples aqui, peraí. Se eu der um enter aqui, olha só, ele vai trazer para mim todos os arquivos que está escrito log. Log único, logs, então ele encontrou isso aqui, tá? Só que, cara, eu estou pesquisando dentro do diretório que eu estou agora, tá? Então, digamos que eu queira, por exemplo, não na pasta que eu estou, mas em todos os arquivos e pastas do meu usuário. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um find dentro de home, né, /kali, certo? Então, tudo que tiver dentro disso aqui, né, tipo, a pasta desktop, documentos, tal, eu quero filtrar um arquivo, tá, do tipo, aqui o F é para file, tá? F é para file e D é para diretório, tá? Então eu vou dar cara, eu vou filtrar tudo que é do tipo file, por exemplo, olha só. Todos os files desse usuário, eles vão aparecer aqui. Todos os diretórios do usuário, eles vão aparecer aqui, tá? Agora, digamos que eu queira, por exemplo, tá? Eu quero, por exemplo, esse arquivo aqui, ó, log1. Eu não sei onde está o log1. Quero encontrar ele. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou filtrar pelo nome, no caso, né? Log1. Olha só. Ele vai me falar aonde está esse arquivo. E agora que eu sei onde está, por exemplo, tá? Eu posso copiar e posso editar ele, digamos assim, né? Vou editar. Beleza? Então, eu consigo encontrar coisas do meu sistema dessa forma. É claro, pô, cara, eu sei que não vou filtrar em todo o home Kali. Eu sei que, sei lá, o arquivo ele tá dentro de desktop. Vou filtrar a partir do desktop somente, para não filtrar tudo, né? Então, log1. Eu sei que ele tá lá. Então, é básico, porque cada filtragem, se eu tiver muito conteúdo aqui, tipo, muita pasta, gigas de conteúdo, ele vai executar em tudo, sabe? Ele vai um por um ali, varrendo, né? Então aqui foi rápido porque não tem nada dentro. Mas quanto mais exato você for no find, mais performático vai ser, né? Não vai ser tanta coisa para ele varrer.
E no find também, a gente pode botar aqui, ó, o name, tipo log1. Se eu botasse log maiúsculo, não funcionaria. Então, posso botar iname, porque esse i vai ignorar também o case sensitive. Tá? Então, se for maiúscula ou se for minúscula, ele vai buscar da mesma forma. Tá? Pode filtrar arquivos vazios. Basicamente é isso. O uso básico do find aí seria essa ideia. Então, find, aonde e o que, né? O nome do... Você quer buscar a palavra, no caso, né? Basicamente essa é a ideia. E um outro comando é o comando locate, que inclusive, tá? Ele é um pouco mais rápido que o find, porque ele já possui uma... Vamos falar assim, ele possui uma database indexada de arquivos, tá? Porém, às vezes, tá? Pode ser que ele não esteja, vamos falar assim, atualizado o database do locate, tá? Então, como que você pode usar o locate? Cara, locate log1. E ele vai filtrar tudo que ele encontrar log1 no sistema todo, tal, em toda a base dele. Porém, olha só, ele não encontrou o nosso arquivo. Deixa eu te dar um update db para ele. Deixa eu dar um sudo aqui, peraí, só para atualizar o locate. Olha, ele está atualizando, tá? Ele vai meio que atualizar todo o indexamento de arquivos do sistema, tal. Então pode ser que demore um pouquinho, inclusive, tá? Porque até o nosso log1 ele não estava, atualizou já. E agora eu vou dar um locate log1. Olha só, agora ele encontrou. Tá? Então ele é muito mais rápido, porém, quando você inicia o sistema, tá, ele tem que atualizar e mapear. Né? Ele tem um database que ele salva tudo. Então, às vezes, pô, cara, eu fiz um monte de coisa aqui, não tá lá, eu posso dar no caso, um sudo update db para forçar a atualização. Então, o sistema vai ter que mapear toda a arquitetura de arquivos, né, para atualizar. Porém, assim que ele está atualizado, é muito mais rápido encontrar arquivos, porque ele vai consultar uma base. Né? Enquanto o find vai varrer, o locate ele já tem um index que ele vai só, cara, esse aqui eu sei que está aqui. Então, é basicamente essa a ideia, tá? grep para filtrar coisas, cara, você vai usar muito grep, tanto em arquivos como também com pipe. Então, se eu der um ls, por exemplo, ls, vou dar um grep, por exemplo, no ls, tá? Na imagem. Ele vai trazer só o resultado do imagem. Então, se eu der um ls, por exemplo, e der um grep, ó, em qualquer coisa que comece com log, ele vai trazer todos os arquivos que começam com log e assim por diante. A gente vai filtrar do resultado do ls, né? Ele vai passar para essa filtragem do grep e vai trazer na tela após filtrado. Beleza? Grep, find, locate, assim que você vai buscar coisas no seu sistema de forma muito rápida e muito inteligente. Até a próxima aula.